Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos começando a aula, né, de materiais para construção mecânica. Então, a aula de hoje, a gente vai falar da unidade 3.1 e também nós iremos trabalhar a unidade 4. Aí, no início da aula aqui, eu vou deixar um comentário aqui com vocês, que vou compartilhar a tela aqui, tá? Vou compartilhar, então. Então, só deixar bem claro aqui para vocês. Opa, aqui tá errado. Deixa eu só corrigir aqui. É 2, né? 3 ainda não tem, não. Então, pessoal, anota aí, tá? Semana que vem, no dia 12, presta atenção aqui, ó. Dia 12/11, tá? 12/11/2021, tá? Essa aula aqui, ela vai ser gravada, tá? Eu vou deixar gravada essa aula aqui para vocês. E também, nessa data aqui, tá, pessoal? Eu vou deixar um exercício, o cara vai fazer um exercício, ok? Não vale ponto esse exercício, mas é um exercício bastante interessante que a gente pode considerar como um exercício de revisão. Aí o aluno vai perguntar, professor, vale ponto? Não, tá? Não vai valer ponto esse exercício, é apenas um exercício de revisão que nós vamos estar deixando no dia 12/11, tá? Então, é um exercício que a gente vai deixar o link lá e o aluno vai fazer para nós, beleza? Então, tá bom. Então, olha só. Nós estamos aqui na unidade, tá? 3. E na unidade 3, tá? Nós estamos com a seção 3.1, 3.2, 3.3. Em aulas passadas, né, foi uma aula muito pesada, que a gente trabalhou aqueles nomes, vimos o diagrama tempo, temperatura e transformação. E no momento agora, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui, né, esses conceitos novamente, e nós vamos abordar esses conceitos de uma forma mais tranquila. Então, vamos lá. Então, tratamentos térmicos dos ácidos. Qual que é o objetivo de um tratamento térmico? Tratamento térmico é um ciclo de aquecimento e resfriamento realizados em metais com o objetivo de alterar suas propriedades físicas mecânicas. Sem mudar a forma do produto. Então, esse que é o objetivo aqui do tratamento térmico, são as propriedades físicas mecânicas, tá? Então, o tratamento térmico é normalmente associado com o aumento da resistência do material, mas também pode ser usado para melhorar a usinabilidade do material, conformabilidade do material e restaurar a ductilidade depois de uma operação a frio. Então, essa é a função do tratamento térmico que a gente realiza nas nossas peças, tá? Logo, o tratamento térmico é uma operação que pode auxiliar os outros processos de manufatura e ou melhorar o desempenho dos produtos, aumentando sua resistência ou alterando outras propriedades desejáveis, tá? Então, quando eu vou pegar uma peça acabada e colocar ela no forno para fazer um tratamento térmico, os objetivos que esse tratamento térmico visa são esses objetivos aqui, ó. Quais são eles? Remoção das tensões internas, aumento ou diminuição da dureza da peça, tá?
aumento da resistência mecânica, melhora da ductilidade do material, melhora da usinabilidade do material, melhora da resistência ao desgaste, melhora da resistência à corrosão, melhora da resistência ao calor e melhora das propriedades elétricas e magnéticas. Todas essas características são características do tratamento térmico. Eu chamo a atenção de vocês, tá? Que a engenharia mais próxima de tratamento térmico, né, é a engenharia mecânica, tá? E a engenharia de materiais, mas principalmente a engenharia mecânica, tá? Ela traz essa necessidade do tratamento térmico muito forte, porque a engenharia de materiais, ela entende qual tratamento que deve ser feito e ela entende também como fazer, né? E ela estuda todas as transformações. A mecânica também tem essa habilidade, né? E a mecânica ela associa a resistência dos materiais, né? Visando aí o completo entendimento da aplicação desse material, né? Ou seja, como que nós vamos esse material trabalhando na estrutura, ele vai sofrer aquelas tensões, tá? Ele sofrendo aquelas tensões ou aquelas solicitações em uma estrutura, consequentemente, a gente tem que entender qual tratamento térmico que deverá ser realizado. Muito bem. Seguindo aqui, né? Nós vamos ter, então, aqui, ó, o material mais tratamento térmico, né? O tratamento térmico está associado diretamente com o tipo de material, portanto, deve ser escolhido desde o início do projeto. O que nós estamos trazendo aqui? É o seguinte: uma vez que o engenheiro mecânico, né? Então, tratamento térmico, né? Materiais para construção mecânica é uma matéria importantíssima para o engenheiro mecânico, né? Porque quem vai trabalhar com isso é basicamente o engenheiro mecânico, tá? Então, é interessante que no início do projeto sejam realizadas esse posicionamento do tipo, olha, essa peça vai ser usada para quê? Qual é o objetivo do projeto, né? Bom, então vamos seguindo aqui, né, galera? Então, aqui, ó, fatores que influenciam nos tratamentos térmicos. O aquecimento, né? Discutido em aulas anteriores, eu até coloquei aqui. A temperatura, o tempo, velocidade de resfriamento e a atmosfera. A atmosfera é aquilo que você vai ter dentro do forno. Para evitar a oxidação ou perda de algum elemento químico, exemplo, descarbonatação dos ácidos, ou seja, se ficar muito tempo, é perigoso a peça perder carbono, né? Ou, se ficar tempo demais, ela começa a oxidar, né? Então, esses cuidados a gente tem que ter quando a gente for fazer o tratamento térmico na peça, né? Então, vamos seguir aí, né? Fatores de influência nos tratamentos térmicos. Então, os fatores que influenciam o tempo. Como que o tempo influencia no tratamento térmico? O tempo de tratamento térmico depende muito das dimensões da peça e da microestrutura desejada. Quanto maior o tempo, maior a segurança da completa dissolução das fases para a posterior transformação, maior será o tamanho do grão. Tempos longos facilitam a oxidação. Bom, é o seguinte: o tempo, se você pega uma peça e coloca essa peça para ser tratada termicamente, né? E aí você, enquanto engenheiro mecânico, você já projetou a peça, você já tem noção de como essa peça vai trabalhar na estrutura,
quais são os esforços que ela está sujeita, né? Que ela vai estar sujeita. Você fala, ó, eu tenho que tratar termicamente essa peça. E aí, esse tratamento térmico na peça, tá? Ele vai depender, basicamente, tá? Do seu entendimento completo dessa peça dentro do forno, né? E aí você vai ter o tempo de tratamento térmico, tá? Esse tempo aqui, né? Quanto mais tempo ficar no forno, né? Ou no processo de tratamento térmico, melhor vai ser a dissolução do material na peça. Ou seja, é como se você tivesse cozinhando o material, né? Então, quanto mais tempo ficar no forno, melhor, porque você vai ter uma boa dissolução aí do material, né? E o tratamento térmico, né, ele vai fazer com que o grão fique maior, tá? Agora, tem esse detalhe, né? A questão da oxidação. Você cria óxidos na superfície da peça, tá? Então, vamos seguindo aqui, ó. Temperatura, né? Então, vamos ver aqui, ó. Fatores de influência nos tratamentos térmicos. Temperatura. Então, nós falamos do tempo. Agora, eu vou falar da temperatura. A temperatura ela vai depender do tipo de microestrutura que você quer obter no seu tratamento térmico. Qual temperatura que você vai usar para o tratamento térmico? Então, se você tiver uma temperatura muito alta por um tempo muito alto, você vai produzir um tipo de microestrutura. Se você tiver uma temperatura baixa, um tempo curto, você tem uma outra microestrutura. Se você tiver uma temperatura intermediária, aí você vai possuir outra microestrutura. Então, quer dizer, todos esses fatores, tempo, temperatura, velocidade de resfriamento, são fatores que determinarão o tipo de microestrutura no aço que vai ser obtido. Então, pessoal, eu falei para a turma que estava aí que na próxima semana, no dia 12/11, tá? Eu vou deixar a aula gravada para vocês. A aula vai ser gravada, tá? Já vou disponibilizar e eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Esse exercício, ele não vale ponto. Ele é apenas um exercício de revisão que eu vou mandar para vocês, ok? E aí eu chamo a atenção de vocês que os 1.500 pontos da oficial 2, parcial 2, né? Desculpa, parcial 2, já foram distribuídos, né? Então, agora nos resta apenas fazer a proveta, né? Para a gente terminar esse curso aqui de materiais para construção mecânica. Essa disciplina é uma disciplina fundamental para o engenheiro mecânico, porque somente o engenheiro mecânico, né, junto com o engenheiro de materiais, é que vai ter o domínio dessa disciplina e que vai ter o domínio de como a escolha do melhor material para determinado projeto. Então, só frisando novamente, que dia 12/11 a aula é gravada, então nesse horário eu não vou mandar link para vocês, tá? E que eu vou deixar a aula gravada mais um exercício. Esse exercício não vale ponto, é apenas para o aluno fazer uma revisão de todas as aulas aqui. Muito bem. Então, vamos seguir o fluxo aí, né? Bom, então, fatores de influência nos tratamentos térmicos. Velocidade de resfriamento, depende do tipo de material e da transformação de fase ou microestrutura desejada. E o mais importante, porque ele que efetivamente determinará a microestrutura. Então,
o que acontece? Eu estou fazendo esse recordar e viver aqui com vocês, porque o capítulo 3, ele traz esses temas para nós. Recozimento e normalização, têmpera e revenimento, matêmpera, austêmpera e tratamentos termoquímicos. Esse é o capítulo 3, que nós já comentamos na aula anterior. E aí, eu estou fazendo uma revisão com vocês aqui, explicando a importância do tratamento térmico e qual é o objetivo do tratamento térmico para o material, né? Então, como é que a velocidade de resfriamento vai interferir? Ela interfere. Depende do tipo de material e da transformação de fase que você deseja, tá? E essa velocidade, tá? Ela vai determinar também a microestrutura que você deseja. Então, você pode resfriar em ambiente do forno mais brando, no ar, você pode resfriar em banho de sais ou metal fundido, no óleo, na água, em superfícies aquosas com hidróxido de sódio, né? O carbonato de sódio, o cloreto de sódio, tá? Soluções de polímeros. Então, professor, mas por que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso exatamente para obter a superfície desejada no seu metal, né? No seu material. Então, vamos lá. A atmosfera do forno, né? A atmosfera do forno ela tem o objetivo de evitar a oxidação e descarbonatação, só que o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, a reação de oxidação, isso aqui é só uma reação química de oxidação, né? No qual eu produzo o óxido de ferro mais monóxido de carbono e aqui o óxido de ferro mais liberação de hidrogênio. Esse óxido de ferro aqui, ele não é interessante para o material. Então, quando você coloca o material no forno, você vai ter essa reação química aqui, na qual você tem o óxido de ferro e o hidróxido e o hidrogênio. Reações de descarbonatação mais comuns. Então, você tem um carbono com oxigênio formando monóxido de carbono, né? E você tem um carbono com hidrogênio formando metano, tá? Então, quando a gente fala, né, que você tem uma oxidação, você vai produzir o óxido de ferro mais o hidrogênio. E quando você fala que você tem uma descarbonatação, é porque o carbono da peça, o carbono contido na peça, vai se associar ao hidrogênio, liberando um metano, tá? Então, como é que você reduz esse problema? Criando uma atmosfera protetora de nitrogênio e álcool, ou seja, carregada aí com... Porque aí o hidrogênio liberado na peça vai se associar ao nitrogênio. E o álcool, ele é carregado de carbono e não vai sempre estar protegendo a sua peça também, tá? Aí aqui, cara, eu trago para vocês as seguintes situações, reações devidas a várias atmosferas utilizadas nos tratamentos térmicos do aço. Então, essas reações aqui é só para um aluno ter ideia que quando você faz um tratamento térmico, tá? Você tem todas essas reações químicas ocorrendo dentro do seu forno, tá? Então, nós temos que entender, igual aqui eu estou produzindo ferro e água. Aqui eu estou produzindo óxido de ferro e hidrogênio, que vai ser liberado na forma de gás. Aqui eu estou produzindo ferro, monóxido de carbono e o hidrogênio, né, fortemente descarbonatante. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer que você está retirando carbono do seu metal, da sua liga metálica. E quando você retira o carbono, ele vai se tornar um aço mais dúctil. É interessante? Depende do que você quer
obter, tá? Então, aqui é interessante que quando você coloca a peça para fazer o tratamento térmico, você pode obter o gás como óxido de carbono, tá? O anidrido carbono, vapor de água e o hidrogênio, né? Então, tem que tomar cuidado na hora que vai fazer esse tratamento térmico para ver se tem esse controle aí desses gases, né? E aqui cabe uma observação. O monóxido de carbono é desejado nas atmosferas dos fornos, porque compensa a contaminação por parte do tratamento do dióxido de carbono, vapor d'água ou oxigênio. O que nós estamos orientando aqui? Olha, carrega lá no forno com monóxido de carbono para compensar essas perdas que vão acontecer dentro do forno. Aqui, ó, deve-se eliminar totalmente o dióxido de carbono da atmosfera dos fornos. Traços de dióxido de carbono podem ser compensados pela presença do monóxido e metano. Quer dizer, já que sua reação vai liberar isso aqui, carrega com isso aqui. Isso aqui é tipo assim, ó, o problema é esse, o remédio é esse. Beleza. Aqui as reações devidas a várias atmosferas que podem ser utilizadas em tratamentos térmicos usados. É a mesma situação que nós temos aí, e o aluno tem que entender que eu estou pegando a peça, a liga metálica, colocando ela no forno para dar o tratamento térmico. Aí você me pergunta, professor, por que eu vou fazer o tratamento térmico? Para obter o material de acordo com aquela característica necessária no seu projeto. Beleza. Então, vamos que vamos aí, né? Aí nós temos todos esses tratamentos térmicos aqui. Todos esses que nós temos aí. São exemplos de tratamentos térmicos aí. Aí, vamos lá. Tratamentos térmicos. O amolecimento. O amolecimento é feito para redução da dureza, remoção de tensões residuais, melhoria da tenacidade, restauração da ductilidade, redução do tamanho do grão ou alteração das propriedades eletromagnéticas do aço. Então, você fez uma peça lá, aí você furou, você usinou, você soldou, você fez várias operações na peça, ou é uma peça fundida, tá? Cara, aí você vai fazer o tratamento térmico de amolecimento. Para amolecer a peça, para ela não ficar tão rígida, tão quebradiça, né? As principais formas de amolecimento do aço são recozimento de recristalização, recozimento pleno, recozimento de esferoidização e normalização. O que eu estou falando? Acabei de fazer a peça. Eu sei que ela não pode ser usada naquela situação, porque ela vai quebrar. Então, por exemplo, você pega a caixa de marcha de um carro, seja hidráulico, seja manual, você pegou a caixa de marcha. Você sabe que a engrenagem da caixa de marcha, assim que ela saiu, você fabricou, você não pode colocar ela para ser usada. As engrenagens têm que passar por um tratamento térmico. Ah, professor, mas por quê? Então, porque você não passa marcha certinho. Às vezes você vai arranhar, às vezes o carro está, por exemplo, o cara está lá de quarta, sem querer ele engata a marcha errada, né? Então, a caixa de marcha não pode quebrar porque você está usando errado, né? Então, vamos fazer com, por exemplo, aqui, isso aqui é um dentinho que vai conectar com outro dentinho. Então, quando esse dentinho conecta com outro dentinho, isso aqui não pode quebrar, não, cara. E para não quebrar, a gente faz um tratamento térmico. E esse tratamento térmico, ele é feito logo depois que você fez a peça, você trata ela termicamente com essa finalidade aqui. Ou, não, eu quero endurecer a peça, né? O riding, né? Que é o quê?
O endurecimento dos aços é feito para aumentar a resistência mecânica, a resistência ao desgaste e a resistência à fadiga. O endurecimento é fortemente dependente do teor de carbono do aço. A presença dos elementos de liga possibilita o endurecimento de peças de grandes dimensões, o que não seria possível quando do uso de aço comuns de carbono. Então, por exemplo, eu quero enrijecer a peça, eu quero endurecer ela, que ela fica resistente ao desgaste. Caso típico, a sapata do trator lá, eu tenho que endurecer esse trem, eu tenho que fazer um tratamento térmico aí. Então, vamos lá. Os tratamentos de endurecimento, né? Então, aqui, ó, o endurecimento é feito pela têmpera, austêmpera e martêmpera. Para aumentar a resistência ao desgaste, é suficiente a realização de um endurecimento superficial, que também leva ao aumento da resistência à fadiga. Pode-se, assim, proceder a uma têmpera superficial ou a um tratamento termoquímico que consiste na alteração da composição química da superfície pela difusão de elementos como carbono, nitrogênio e boro. Ou seja, eu posso endurecer, eu posso amolecer a superfície da peça, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma serra-copo. Quando corto os materiais fracos, isopor, madeira, né? O que que acontece? Essa serra-copo aqui, ela tem uma durabilidade porque ela é feita de 1020. Aí você tem que tratar termicamente aqui porque ela vai cortar o material. E se usar errado, com o tempo isso aqui perde a eficiência. Se necessário cortar material duro, a serra sequer termina o corte. Solução: tratar termicamente, aumentando a dureza e a resistência. Então, se eu vou cortar, como? Isso aqui tem, essa palavra aqui, ela saiu errada aqui, né? Então, olha só. Se eu corto só material tranquilo, tranquilo. Agora, se eu vou cortar o material, para nós cortarmos um material de resistência elevada, né? A minha serra-copo, ela deverá ser mais dura do que o material, porque ela vai retirar o material aqui enquanto estiver trabalhando, né? Então, eu tenho que aumentar a dureza dela, tenho que tratar essa peça termicamente, né? Aí, o tratamento térmico. Como ocorre essa otimização de propriedades? Diminuição dos grãos, surgimento de fases mais resistentes. Aqui eu tenho material, isso aqui é uma foto microscópica, tá? Então, vamos supor, eu acabei de fazer a peça, olha aqui, microscopicamente, a peça é assim, o metal é assim. Na hora que eu faço um tratamento térmico, né, como é que muda a característica microscópica do material? É outro material, é outro. Ele vai ter. Ah, professor, então quer dizer que o material é 1020 e vai passar para 1040? Não, não é isso, tá? Não é isso. O que eu estou falando aqui é que o material, tá? O material que era, por exemplo, aqui, 1020, ele vai considerar, ele vai continuar sendo um material 1020. Porém, ele vai ter uma característica melhor em relação a outros aspectos, tá? Ele vai ter propriedades mecânicas melhores de acordo com o tratamento térmico que você utilizou, né? E de acordo com o tratamento térmico que você deseja dar para obter aquela característica necessária. Então, aqui vem um tratamento térmico que você dá na peça, que é o nosso recozimento. Tá? Então, o recozimento, ele tem a finalidade de remoção das tensões internas devido aos tratamentos mecânicos, tá?
devido aos processos de fundição e conformação mecânica a quente ou a frio. Então, o recozimento, ele visa a remoção de tensões, diminuir a dureza para melhorar a usinabilidade, alterar as propriedades mecânicas como resistência e ductilidade, ajustar o tamanho do grão, melhorar as propriedades elétricas e magnéticas, produzir microestruturas definidas. Então, eu tenho um eixo, eu vou pegar esse eixo aqui e vamos supor que depois eu vou trabalhar ele, eu vou usinar ele. Então, eu faço um recozimento exatamente para facilitar processos futuros. Aqui é a definição de recozimento que nós vamos encontrar no AVA, né? Então, para entender os passos do processo de recozimento, né, os conceitos devem ser escolhidos: trabalhar frio, recuperação, recristalização e crescimento do grão. Então, vamos seguir o fluxo aí. Trabalhar frio significa deformar um metal a temperaturas relativamente baixas. Exemplos são a laminação a frio de barras e chapas e trefilação. Pessoal, tem um vídeo aí que eu estou deixando na aula, tá? Um vídeo bastante interessante de conformação mecânica, tá? Eu não passo mais vídeo nas minhas aulas devido a problemas que os alunos têm com a internet e tudo mais. Então, depois o aluno vai lá, né? Entra no site dos vídeos indicados, tá? E simplesmente assiste o vídeo lá que vai dar um up aí na matéria, tá? Só reforçando novamente, pessoal, quem entrar nos alunos aí, ó, dia 12/11, tá? A aula será gravada. Então, nesse dia aqui, eu vou gravar a aula e postar para vocês, e vou deixar um exercício aí de revisão para o aluno estar executando. Esse exercício não vale ponto, é apenas um exercício de revisão, tá? Esse exercício aqui não vai valer ponto. Os únicos pontos que nós temos que fazer agora é os 4.000 pontos, né, da oficial 2, tá? Da prova oficial 2. Lembrando que os 1.500 pontos da parcial 2 já foram distribuídos. Então, só para lembrar, né, essa hora, semana que vem, né, a aula vai estar gravada para vocês e nós vamos deixar um exercício de revisão aí para o aluno que está executando. Então, vamos lá. Então, tem esse vídeo também, né? Eu estou deixando alguns vídeos aqui, que é interessante, principalmente essa matéria aí, cara, de materiais, é fundamental para o engenheiro mecânico. Qualquer processo, para você entrar em qualquer empresa, vai cair na prova aí o seu entendimento aí sobre materiais. Bom, então vamos seguir aí a nossa aula aí, né? Então, a microestrutura trabalhada a frio mostra grãos altamente distorcidos que são instáveis. Através do aquecimento, pode-se promover a mobilidade dos átomos e tornar o material mais mole com a formação de uma nova estrutura. Então, quer dizer, eu tinha um material com essa conformação, apliquei o recozimento, passo para essa conformação, apliquei o recozimento, o material chegou a anilha. Repara o seguinte, que ele está diminuindo de tamanho, mas ele vai diminuindo de tamanho, sendo trabalhado, e é interessante observar que ele não vai apresentar trinca, não vai apresentar tensões, porque o recozimento ele promove esse alívio de tensões aí. Então, por exemplo, aqui é um laminador, né? Olha o tamanho do grão do negócio. Olha lá, como é que saiu? Né? Igual um pastelzinho aqui.
Mas aí eu chamo a atenção do aluno que para o material aceitar esse tipo de conformação, que são placas, blocos, tarugos, né, trefilados, tubos, barras, folhas, isso tudo aqui, o material ele tem que ser passível de aceitar essa conformação mecânica aqui. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, eu tenho o quê? O revenimento, né? Exemplos de temperaturas e tempos de tratamento. Aí aqui, ó. Se eu vou fazer um revenimento, uma temperatura de 555 graus, com 100 horas, eu vou obter essa microestrutura. Com 500 horas, essa. Com 1.000 horas, essa. E com 2.000 horas, essas aqui. E aí vai, né? Ah, professor, mas é claro que você tem que perceber o seguinte: quanto mais horas dentro do forno, maior será o custo, porque gasta-se energia, né? E uma outra situação que a gente tem que observar, pessoal, qual é o número de horas que a peça deverá ficar dentro do forno? Olha, é de acordo com a microestrutura que você quer obter, tá? De acordo com a microestrutura que você vai obter, que a peça vai ficar lá no forno. Lá. O recozimento é o estágio mais sutil do recozimento, tá? Não ocorre alteração significativa da microestrutura. Entretanto, a mobilidade atômica permite a redução de defeitos pontuais e a movimentação das discordâncias. O resultado é uma discreta redução da dureza. Então, vamos lá. Então, olha só. O que é o recozimento? Eu tenho aqui recuperação, recristalização, aumento do tamanho do grão, né? Então, aqui, ó. Ele tem esse tamanho aqui, tem a recristalização, como é que o grão volta à posição original. Tá vendo aqui? E aqui nesse gráfico é interessante observar que eu tenho a propriedade, tá? A propriedade. Aí, olha só, eu tenho um alívio das tensões internas, eu tenho um aumento aqui, a resistência mecânica tem uma diminuição, mais um aumento da minha ductilidade na recristalização e no crescimento do grão. Aqui, ó, crescimento do grão, o tamanho dele aumenta, né? E aqui é a minha temperatura. Agora, o que o aluno observa aí? À medida que a minha temperatura aumenta, né? O grão vai aumentar também. E as características mecânicas vão sofrendo mudanças ao longo do processo de tratamento térmico. Então, aqui, ó, tipos de tratamento térmico. Então, de acordo com o tratamento térmico, né, você vai obter essa estrutura aqui. E essas estruturas, você vai obter uma martensita, você vai obter uma perlita, né? Você vai obter uma perlita grossa, uma perlita fina. Professor, mas o que significa? Significa o seguinte: cada estrutura dessa aqui, cada nome desse que você tem aqui, né? É apenas o nome do material obtido, tá? Aqui é o tempo de tratamento, tá? E aqui são os tratamentos que nós vamos tendo, que é o recozimento, normalização, têmpera, revenido, martêmpera e austêmpera. Então, o que é isso? Isso aqui é o nome do tratamento térmico. E o que é martensita, martensita e perlita? É o nome da microestrutura formada. Ponto. Tá? E aqui eu tenho uma normalização. Olha aqui, ó, a normalização, você está lá em 800 graus e você cai para cá. Isso aqui é o tempo em segundos.
Tá vendo? Se você está em 800, né? Faz uma normalização, você vai obter uma perlita fina. Se você está em 800 e uma têmpera em óleo, tá? Você obtém uma martensita e perlita fina. E cada substância dessa tem uma característica mecânica. Têmpera superficial, o que é? É um processo de têmpera convencional aplicado apenas na região da superfície da peça. Produz peças com alta dureza superficial e maior resistência ao desgaste, com um núcleo mole e dúctil. Para promover um aquecimento rápido da superfície da peça, utiliza o aquecimento indutivo ou por chama. Essa têmpera superficial, por exemplo, uma engrenagem, você pode fazer uma têmpera superficial, quer dizer, você vai endurecer os dentes da peça, mas o núcleo dela vai ficar maleável. Então, aqui agora, nós temos aqui o aquecimento indutivo. Isso aqui é um indutor. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aquecendo a peça, né, que é uma corrente elétrica que passa aqui, tá? E simplesmente ela sofre um aquecimento superficial aqui. E nessa região aquecida, tá? Ela ficará mais dura do que o restante da peça. E aqui são as formas de você fazer o aquecimento. Se for um eixo, pode fazer assim. Se você quer endurecer dentro da superfície aqui, no caso aqui, esse anel aqui, né? Essa luva que nós temos aqui, você pode fazer o aquecimento aqui, ó. Você abraça a resistência e aquece. Se você quiser aquecer somente essa superfície, aqui, ó, você encosta e aquece, né? E isso aí você está fazendo um aquecimento indutivo, que é a nossa têmpera superficial. Então, vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, aquecimento indutivo, temperatura de austenização, meio de resfriamento, dureza mínima em ROC ou C. Aí, olha só, presta atenção. Se você levar a peça, porcentagem em peso de carbono, né? Aí isso aqui é um dado que você tem da peça lá. Se você levar ela a 870 graus, utilizar a água como resfriamento, numa peça que ela tem essa porcentagem de carbono, você vai obter uma dureza em ROC LC de 60. Olha só, se você elevar a peça a 900 graus e a peça tem cerca de 0,3% de carbono e resfriar em água, você vai aumentar a dureza Você vai obter uma dureza de 50 ROC LC. Então, a dureza obtida, ela depende do tratamento que você vai fazer, do meio de resfriamento que você está fazendo. Isso aqui é um indutivo. Então, vamos lá. Tratamento de têmpera, né? A têmpera é um processo de tratamento térmico de aços para aumentar a dureza e a resistência dos membros. A têmpera tem duas etapas: aquecimento e resfriamento rápido. Então, você vai aquecer a peça e resfriar rapidamente. Então, é mais ou menos o seguinte: é quando você torra pão naquela torradeira, né? E você joga ela dentro d'água. Ali você está temperando o material. Ou seja, o que quer dizer temperar? Você está aumentando a dureza do material. O aquecimento tem como objetivo obter a organização dos cristais metais numa fase chamada de austenitização. Em outras palavras, quando se aquece o aço acima de uma certa temperatura, forma-se uma fase chamada de austenita, que tem o poder de se transformar em outras fases mais duras e resistentes após o resfriamento.
Então, eu peguei o material, aqueci o material, aí, igual ele fala, que depende do aço, da quantidade de carbono que o aço tem. Peguei o material, aqueci o material, resfrio o material, né? Depende do meio de resfriamento, e aí eu obtenho a dureza, uma nova dureza do material. Por quê? Porque o material, quando é aquecido, ele sai de uma fase de austenita, né? Ele forma-se uma fase de austenita, que é uma fase que o material é mais resistente. Então, gente, aí o resistente aqui, só lembrando aqui, eu estou falando de dureza. Então, aqui eu mostro para vocês, né? A têmpera em água do cilindro de laminação. Aí o aluno tem que lembrar, putz, o que é um cilindro de laminação? O laminador aí bonitão. E eu estou fazendo a têmpera nesse material aqui. Então, olha só, o material está incandescente, tá? E eu vou e jato d'água nele. É mais ou menos quando você roda aí 600 km no seu carro, aí você pega a mangueira e joga na roda, lá no disco. Olha que legal que fica. Aí faz você temperou o material. Aí você fala, mas laminador, se você vier aqui, qual é a função do laminador? Laminar. Sério. O laminador, tá? Ele vai trabalhar. Aqui, ó. Isso aqui é um laminador, velho. Aqui, ó. Ele trabalha diretamente, né, com desgaste. Ele tem que ser mais duro do que a peça que ele vai trabalhar. Então, aqui, ó. Isso aqui é um laminador, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, eu estou fazendo um tarugo. Isso aqui, ó, a peça que faz o tarugo, que é o laminador, ela tem que ser trabalhada termicamente, ela tem que ser mais dura do que a peça que ela vai conformar. Então, tá aí o laminador. Depois, né, aqui, os meios de têmpera, né? Aí, nos meios de têmpera, isso aqui tem até no AVA, essa figura aqui, e ela mostra aqui nada mais nada menos do processo, né? Quando você pega a peça e coloca direto dentro d'água, primeiro você tem um vapor, depois a nucleação de bolhas e depois o resfriamento convectivo. Então, você tem o estágio A, B, C, tá? Então, por exemplo, a amostra que nós temos, ela está a 800 graus, né? E eu jogo ela dentro d'água, né? E aqui eu tenho uma taxa de resfriamento, está mostrando minha taxa de resfriamento. E aqui é só para mostrar o seguinte, cara. Primeiro, é só vapor. É como se fosse uma gota d'água numa chapa quente. Pss. Depois vai esfriando até que chega o resfriamento convectivo. E aqui, eu chamo a atenção aqui, ó, que você vê, ó, a água bate na superfície. Você não vai penetrar em toda a estrutura da peça. É aos poucos que isso vai acontecendo. O que é uma palavra que, quando a gente está usando, estudando aí, materiais para construção mecânica, né? Então, tem uma palavra que chama temperabilidade. A temperabilidade, né, é a capacidade do endurecimento do aço durante a têmpera, ou seja, sua capacidade de formar martensita, que é extremamente duro, a uma determinada profundidade da peça. O que eu estou falando aqui é o seguinte: nem todo material é temperável, ou seja, nem todo material vai formar martensita quando ele passa por um processo
de resfriamento rápido, tá? E você fala que o material é temperável quando você faz esse tratamento térmico no material e você observa o aumento da dureza. Os métodos, né, utilizados para ver se o aço é temperável ou não. Então, vamos entender aqui uma coisa. De que a gente está falando? A gente está falando de têmpera. O que é têmpera? É pegar o material e resfriá-lo rapidamente. Quando eu pego o material e resfrio ele rapidamente, ele vai ficar mais duro, né? Ok. Ponto. Com todo tipo de aço ocorre isso? Não. A gente tem que ver a temperabilidade do aço. E para analisar a temperabilidade do aço, nós usamos, tá, pessoal? Nós usamos esses métodos, tá? Que é a taxa de resfriamento crítico, o ensaio de Guzman e o ensaio de Jomini. E aqui eu vou tratar mais do ensaio de Jomini, tá? Que é o seguinte, o que esse ensaio mostra para a gente, né? É a dureza do material em Rockwell C. Então, aqui está 60 Rockwell C. E aqui é a profundidade, né? Distância da extremidade à resistência. E aqui é a profundidade da peça. E aí nós observamos a seguinte situação. Olha só, o que eu estou fazendo aqui? O material aqui, né? Ele está extremamente quente, né? O material aqui vem quente aqui. E eu pego esse material e jogo um jato de água nesse material. Aqui, eu joguei um jato de água nesse material. Eu observo o que ocorre, a têmpera nessa região aqui. Ou seja, bem próximo ao jato de água, o material é temperável, né? Mas, à medida que eu vou para dentro da peça, aqui, ó, né? O que observa? Um decaimento da dureza. A dureza vai lá para baixo, certo? Então, quer dizer, eu consigo, para ver se o aço é temperável ou não, eu posso fazer um ensaio de Jomini. E aí eu vou entender como que ele se comporta durante o processo de temperabilidade. Ou seja, até quando que eu consigo temperar esse aço? Bom, aqui eu estou considerando um aço A e um aço B, né? A curva de Jomini para dois aços A e B. Os dois aços têm a mesma dureza superficial, mas o aço A tem maior temperabilidade que o aço B. Sim, né? Ou seja, esse aço aqui, ó, ele é melhor para temperar do que o aço B. Então, é só a gente verificar aqui, ó, distância da extremidade, né? Então, vamos pegar aqui, ó, se você pegar aqui, ó, a mesma distância aqui, ó, você observa que o A, ele apresenta uma dureza maior do que o B, dureza menor. Então, eu posso falar que o aço A é mais temperável. Ah, professor, mas como é que você detectou isso? Através do ensaio de Jomini. Ok. Aqui, eu peguei, nós temos aqui, né, um aço, no caso aqui é o aço 1040, né, e nós comparamos ele aqui em duas situações, aí aqui e aqui, né. Esse aço aqui, se você observar nessa posição aqui, aqui ele vai apresentar essa dureza, e aqui ele vai apresentar essa dureza. Ou seja, o A,
é mais temperável do que o B nessa situação aqui. Aí pode ser devido a uma série de fatores que garantem essa diferença aí. Fatores que afetam a temperabilidade do aço. Para se aumentar a temperabilidade do aço, deve-se deslocar a curva tempo, transformações de temperatura para tempos mais longos. Obtém-se isso com elemento de líquido dissolvido na austenita, granulação grosseira da austenita e homogeneidade da austenita. O que nós estamos falando aqui, meu amigo? Para você tornar-se um aço mais temperável, tá? Você deve fazer essas situações aqui. Ter grãos mais grosseiros, ter uma austenita mais homogênea, né? E você ter elementos de liga. Bom, aí vamos pro... Aí, gente, só fazendo um parêntese aqui. Olha só. Estamos no capítulo 3.1, tá? E aí a gente já falou de recozimento, normalização. Agora a gente vai falar de têmpera e a têmpera a gente está falando, agora vem o revenimento. Aí, olha só, o revenimento, eu só coloquei esse gráfico aqui para vocês, tá? Mas olha só, que o revenimento, ele acontece nessa região aqui, ó. Também é um tratamento térmico, né? Depois que tratou termicamente o material, é meio que você deixar em banho-maria para alívio de tensões. Aqui você não vai formar uma nova, você apenas vai aliviar as tensões aqui no revenimento. Então, aqui eu tenho um ciclo de têmpera, ficou duro pra caramba. Depois eu vou aumentar a temperatura, só fazer um novo tratamento térmico para homogeneizar toda a superfície do material, né? Então, olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Variação das propriedades mecânicas do aço 4340 em função da temperatura de revenimento. Então, olha esse aço aqui, ó. Eu estou fazendo um revenimento nele aqui, ó. Tá vendo aqui? E a dureza dele deu uma abaixada aqui, tá? A resistência, você tem um limite de escoamento menor aqui, que está em megapascal. Então, esse gráfico aqui, o que o aluno tem que fazer? Ele só pega aqui, ó, que é a temperatura. Vou pegar para lá, eu tenho essa tensão, e para lá eu vou ter essa dureza, tá? O tempo vai passando no revenimento e essas propriedades vão modificando. Então, aqui, olha só, essa foto é bem bacana, que ela mostra exatamente na superfície, aqui, ó, bem na superfície, ó, como que a peça é diferente do restante, né? Então, na superfície, esse endurecimento aqui é proporcionado graças a um tratamento térmico, tá? Então, olha só, ao núcleo da peça em relação à superfície. Isso aqui é possível graças a essa diferença possível graças ao tratamento térmico. Então, tá. São 8:02, falei demais aqui. Vamos dar um tempo aqui de 15 minutos, aí a gente volta aí. Alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Por enquanto, não, professor.
Então, vamos ver aqui a mar têmpera. Mar têmpera. Ciclo térmico, né? O aquecimento é feito acima da temperatura crítica. O resfriamento é interrompido em dada temperatura e feito de forma mais lenta, né? Então, você eleva a temperatura e depois você interrompe esse resfriamento e ele vai sendo gradual. É como se você colocasse uma atmosfera controlada, tá? Então, vantagem dos banhos de sais, né? É maior estabilidade química, né? Opera em faixa de temperatura maior, limpeza mais fácil, né? Solúvel em água. A desvantagem é que o banho só é operacional acima de 160 graus, risco de explosão e risco ambiental. É o seguinte, você pega o material, você eleva esse material até uma temperatura, até a temperatura crítica. Depois, em uma temperatura de 160 graus, você dá um banho de sais nesse material e deixa ele mergulhado lá para ele resfriar lentamente, né? E o objetivo é obter essa tal de martensita aqui, tá? E aí, você minimiza distorções e trincas oriundas das tensões de resfriamento na têmpera, diminuindo substancialmente os gradientes térmicos. Ou seja, a mar-têmpera é um processo que você faz para obter esse tipo de estrutura aqui, tá? Aí você vai ter um controle dimensional, menor perda de trincas em penos, menor nível de tensões residuais, pois o ácido austenítico está austenítico quando resfria, e o problema aqui é que você tem um maior custo, né? Então, basicamente, você eleva a peça a uma temperatura muito alta, ela vai ter um resfriamento abrupto, né? Bruto, digamos assim, e aí você coloca ela no banho de sais. E aí, nesse banho de sais, a 160, ela vai mais lenta, resfriando, e você vai ter essas vantagens aí, né? Menos o custo elevado. Tá? Então, aqui, ó. Aqui, ele pegou um aço, o 1095, tá? E aí, ele pegou 4 amostras, tá? Nessas amostras, nós fizemos um resfriamento em água e revenido, tá? Olha só. Aí você resfriou ele em água e depois você fez o revenimento. Aí eu chamo a atenção de vocês, só voltar nessa situação aqui, né? Que o revenimento é uma operação, né? Meio que para aliviar as tensões e homogeneizar. Olha só. Depois que você fez o tratamento térmico, olha lá, eu fiz o tratamento térmico aqui, né? Aí, olha só, foi lá em cima, caiu e veio aqui. Aí você faz o revenimento, tá? E a função desse revenimento aqui é homogeneizar e aliviar as tensões. Então, vamos lá. Por isso que todos aqui, né, ele faz o tratamento térmico com revenimento. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Outra situação que eu tenho aqui, ó, eu tenho o resfriamento bruto, né, abrupto em água, e depois eu faço um revenimento. Isso é para o mesmo aço. Aí eu obtive uma dureza de 53, que eu sei, e uma tenacidade de 16 joules. Aqui eu resfriei em água, fiz o revenimento, obtive uma tenacidade de 52,5 e uma dureza de 52,5 que eu sei,
e uma tenacidade de 19. Aqui eu fiz um mar temperado e revenido. Aí eu já tenho uma dureza maior e aqui também, tá? E aqui observa a tenacidade. O material ficou mais tenaz. A dureza de um aço mar temperado e revenido é idêntica ao do aço temperado e revenido, embora a tenacidade aumente na mar têmpera. Então, o material resfriado em água e ele sendo mar temperado, ou seja, tendo sais, não tem problema nenhum em termos de dureza. O que melhora é a tenacidade do material. Então, o que a gente está assistindo aqui é que o material ele foi todo, a dureza é praticamente a mesma, só que quando você faz o tal resfriamento aqui nos sais, né? Você faz a mar têmpera lá, depois tem que fazer o revenimento em todos. O revenimento é comum, o que melhora é a sua tenacidade. Então, pessoal, o capítulo 3 era esse assunto que a gente estava abordando. Aí vamos para o capítulo 4, tá? Então, o capítulo 4 do AVA, ele traz para nós a seguinte situação. O capítulo 4 do AVA, tá? Ele traz essa situação aqui para nós. Essa aqui, ó. Tá? A conformação a quente, trabalho a frio, aços e ferros fundidos utilizados na construção. Então, esse aqui é o capítulo 4. Capítulo 3, sossegado. Então, vamos para o capítulo 4. Na conformação, nós temos esses produtos aqui obtidos, tá? Então, nós vamos ter os produtos. Nós temos esses produtos. Nós temos produtos laminados, trefilados, extrudados e forjados. Atualmente, cerca de 80% dos produtos manufaturados sofrem uma ou mais operações de conformação para a obtenção de peças com formas úteis, tais como tubos, barras, chapas finas, além de peças com o formato final. Então, tá aqui, ó. Aí vem esse texto do AVA aqui que fala aqui, ó, os metais são submetidos a processo de conformação quando a finalidade é a obtenção de produtos finais com especificação de dimensão, forma, condições superficiais e propriedades mecânicas específicas. Então, o AVA traz esse texto gigante aqui, falando que nós vamos conformar o aço para obter esses produtos aqui. Então, na figura, na figura 4.3 aqui, 13, né? Nós temos o limite de resistência à tração de escoamento versus percentual de trabalho a frio. Então, olha só. Percentualmente falando, né? A gente repara, né? Isso aqui é o percentual de trabalho a frio. Que é claro, um cobre e um latão são materiais que trabalham melhores a frio do que um aço 1040, né? Do que um aço 1040. Por quê? Porque esses materiais aqui são materiais que trabalham bem a frio, porque eles são materiais dúcteis, né? E aqui a ductilidade do alumínio, percentualmente, né? E aqui a do aço. Então, você vê que o trabalho a frio do aço 1040 é pequeno, porque ele é mais frágil, né? Então, beleza. Aqui,
que mostra para a gente aqui? Normalmente, os valores da tensão de escoamento e de tensão de ruptura após trabalhar frio excedem os valores de limite de ruptura obtidos no ensaio de tração do material antes da deformação a frio. Essa constatação decorre do fato de que a tensão de ruptura de um corpo de prova antes do encruamento é calculada a partir de seção de transição original. O que ele está falando aqui é o seguinte, tá? Que na figura A, nós temos a diferença dos grãos, né, de um aço que pode ser trabalhado de um aço que não pode ser trabalhado. E essa é a fotografia que nós temos aqui, tá? E quando a gente vai fazer o trabalho a frio, o que acontece? O material está aqui no caso nós temos uma extrusão, tá? E aqui você tem a matriz. Você vai empurrar o tarugo para ele ser trabalhado, conformado, e aí tem uns videozinhos que você deverá assistir, e o material ele tem que aceitar ser conformado, porque senão ele vai romper, né? E ele vai ultrapassar o limite de tensão de escoamento, ele vai romper, e ele não pode. Agora, lembrando, quanto mais carbono o material tem, né, mais frágil ele vai ser aqui. Aqui eu mostro para vocês, aí, ó, de novo, né? Aí lembra, o laminador, eu faço um tratamento térmico para ele ficar duro. Aqui é uma matriz também, que eu faço um tratamento térmico para ela suportar esse tipo de trabalho a frio aqui. Aí observa aqui, ó, estou laminando, olha como é que o contorno de grão, olha como é que o grão modifica a forma dele nas duas situações. Mas aí o material tem que ser tratado termicamente para suportar esse tipo de ação. Tem um vídeo que eu mostro para vocês, que um tarugo desse tamanhozinho assim, ele é esticado e ele é conformado de acordo com a peça que se deseja obter. Então, em materiais polissacarídeos, policristalinos, a deformação por deslizamento não ocorre igualmente em todos os grãos, pois ela depende da orientação do grão em relação à aplicação da força. Como vimos anteriormente, o recozimento é um tratamento térmico utilizado para apagar as estruturas resultantes de tratamentos térmicos ou mecânicos aos quais metais foram submetidos anteriormente. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, meu amiguinho, para você laminar um aço, né, com uma dureza elevada, você tem que fazer um tratamentozinho térmico nele, que aí ele vai poder ser trabalhado. Então, aqui, ó, em temperaturas inferiores a 500 graus, a dureza é praticamente insensível às alterações da estrutura para o tempo longo de tratamento. A combinação entre a deformação a frio e o recozimento resulta numa ampla gama de propriedades mecânicas possíveis, tornando esse processamento fundamental na produção de aços planos de diversas aplicações. Tradução. O que ele está falando é que você aumentando a temperatura do tarugo, você consegue conformar ele. Tá? Opa, peraí. Então, aqui, ó. Outra faixa de temperatura utilizada na conformação de metais ocorre entre 0,3% a 0,6% da temperatura de fusão, denominada de trabalho morno. Tá? Na conformação morna, o material é aquecido abaixo da temperatura de fusão e, apesar de não ocorrer recristalização, ocorre uma recuperação dinâmica, isto é, durante a deformação plástica, as tensões geradas nos grãos são aliviadas. O que acontece é o seguinte, ele está falando o seguinte, você tem trabalho a frio, você tem trabalho morno e você tem trabalho a quente. Tá? O trabalho morno é entre 0,3 e 0,6 da temperatura de fusão do material. O que quer dizer isso? Vamos supor que a temperatura de fusão do material seja 1000 graus. 1000 graus ele vira líquido. Então, se você trabalhar entre 600 ou 300, né, 0,3%,
será considerado um trabalho morno, tá? E aí você não interfere no material, ele só vai ficar mais fácil de ser trabalhado. Diversos componentes obtidos a partir da conformação a frio apresentam como vantagem sobre o trabalho a quente melhor precisão dimensional do produto acabado, melhor acabamento superficial e ausência de formação de óxidos. Muitos elementos de fixação são obtidos a partir da conformação a frio, como a formação de cabeças de fixadores utilizadas na indústria automobilísticas e roscas fixadoras, denominado roscas roladas, que utilizam ferramentas chamadas de pentes de laminar roscas. Tá, então beleza. Aí vamos lá. O que nós trazemos aqui é que você pode trabalhar material a frio, material morno e o material quente. Ok. E que, trabalhando material a frio e morno, você não atua na estrutura do material. É como que você tivesse apenas aquecendo o material para ele ficar mais fácil de ser trabalhado. Materiais policristalinos são formados por monocristais com diferentes orientações. Isso aqui nós já vimos isso aqui. Então, olha só. Quando a gente fala isso aqui, ó, presta atenção, grão é igual a cristal. Tá, gente? Então, quando a gente pega o metal, está falando de contorno de grão, é como se a gente tivesse feito isso aqui, ó, forma dada pela presença do grão circunvizinhos. Tamanho, composição da taxa de cristalização. É o seguinte, o controle do grão no metal, ele a comparação que ele faz é como se ele fosse uma espiga de milho. Então, você vai juntando um tanto de grãozinho desse aqui, você vai ter uma forma. Então, isso tudo que a gente está falando, no milho também, é possível você controlar o grão de acordo com o adubo, irrigação que você faz. Só que no metal, o que você faz? Você coloca no forno, cara. E de acordo com o tratamento térmico que você dá, você vai obter um tipo de grão aqui. E de acordo com esse tipo de grão que você obtém, você altera a qualidade do material, tá? Então, característica do contorno de grão. Empacotamento menos eficiente, energia mais elevada, favorece a nucleação de fases, favorece a difusão. Então, quer dizer, isso tudo aqui, dependendo do tipo de grão que você tem, você vai ter essas características modificadas no grão. Então, aqui eu mostro para vocês no metal como é que funciona. Tá? Olha que bonitinho. Isso aí é no metal. Lindeza. A deformação a frio aumenta a dureza e a resistência dos materiais, mas a ductilidade diminui. Permite a obtenção de dimensões dentro da tolerância estreitas e produz melhor acabamento superficial. Só uma situação aqui. Todo o trabalho que é feito, seja ele a quente, ou a frio, ou morno, tudo depende dessa organização do grão aqui, tá? É isso que manda. E quando a gente faz o tratamento térmico, tá? A gente está mudando essa configuração. Eu não estou mudando o material, eu estou mudando a configuração. Aí aqui, gente, engraçado, não sei se eu passei ou se está lá na frente. Mas aqui, eu coloquei aqui, não, mas não tem problema. Depois você coloca aí no YouTube, conformação mecânica, extrusão, tá? Laminação. Tem um tanto de vídeo que é muito legal um aluno dar uma olhada. Ah, tá aqui os sites aqui, ó. Ah, isso que eu estava procurando. Tá, mas vamos lá. Então, vamos lá.
Deformação a frio. Aumenta a dureza e a resistência dos materiais. Isso aqui nós já analisamos, né? O encroamento ou endurecimento pela deformação a frio. É o fenômeno no qual o material endurece devido à deformação plástica, realizada pelo trabalho a frio. Esse endurecimento dá-se devido ao aumento de discordâncias e imperfeições promovidas pela deformação que impedem o escorregamento dos planos atômicos. Enfim, você pegou o metal, você trabalhou ele, você vai ter esse endurecimento. Aí você faz o recozimento que você alivia as tensões. Pronto, sossegado. Aqui é uma indústria de laminação, né? Você tem aí os laminadores, tá? Como se estivesse fazendo uma massa de pastel gigante, né? Isso é muito legal. Aqui tem um videozinho topzera, tá? Que o aluno é só clicar aqui, o cara vai ser direcionado para o vídeo e deu ruim. Ah, tá. Mas não tem problema, é só você digitar lá no YouTube laminação que vai aparecer esse vídeo aqui para você. Vamos seguir. E só um detalhe aqui, ó. Repare que aqui, ó, esse laminador aqui, ele tem que ser mais duro do que o material que você está laminando, tá? E aqui, gente, deixa eu ver aqui. O da extrusão deu, beleza. Olha lá, tem um vídeo da extrusão lá que é top, que o aluno deverá assistir. E tem um outro vídeo. Esse vídeo aqui, ó, da extrusão, vocês assistem aí. E tem esse outro vídeo aqui também. Aqui, ó, 3 minutinhos, o cara assiste aí. É muito legal esse vídeo. E aqui é só falar da extrusão, que a extrusão é a mesma coisa, é uma pasta de dente, né? Você vai pegar um tarugo, vai aplicar uma força e o material vai se deformar. Mas para que isso aconteça, tá? Na extrusão, o tarugo, para que isso aconteça, você dá um aquecimento nesse material que ele fica mais maleável. Então, assistam os videozinhos aí. Esse é o processo de extrusão aí, tá? Aqui, ó, esse aqui é a extrusora, e através do processo de extrusão, você consegue fazer essas peças top de linha aqui, que são todas extrudadas. Então, você vai. Tá? Beleza. Aí, ó, todas essas peças são feitas por extrusão. É um processo muito top. E aqui vem as questõezinhas do AVA, né? Que a gente já colocou a resposta aqui para o aluno. Tá top. Aqui, ó, a resposta está aqui. E aí, galera, vamos aos combinados. Por favor, espalhem a notícia. Combinados. Primeiro, no dia 12/11, eu vou deixar a aula para vocês, gravada. Então, segundo, vou deixar um exercício. Esse exercício não vale ponto, tá? É um exercício que não vale ponto, é revisão. Então, o aluno não precisa entregar, é só uma revisão que ele vai fazer. Ok? Beleza? Beleza. Então tá bom, galera. Fé em Deus, pé na tábua. Até mais. Até mais. Até a próxima. Boa noite.